Se você está pensando em escolher uma escola para sua criança, você, papai e mamãe, se ainda não sabe como escolher, o que eu devo pensar numa escola para a minha filha ou para o meu filho? A primeira escola, como deve ser? Não saia daí. Saber como devemos escolher uma escola é o tema do nosso Papo da Hora. Estamos iniciando pela TV Câmara de Pouso Alegre, canal 18.2, mais uma edição do programa Papo da Hora. Eu sou a professora Leila Tuffi, é um prazer enorme tê-los mais uma vez comigo. E como vocês sabem, Papo da Hora é um programa que leva para casa de vocês esses temas que a gente não conhece muito bem, não sabe como resolver, assuntos do nosso cotidiano que conversamos na mesa do almoço, na mesa do jantar, no café da manhã e que a gente precisa, digamos, às vezes, alguns poucos esclarecimentos. Hoje, o nosso tema é esse: como devemos escolher uma escola infantil? Que escola queremos para o nosso filho? E para bater um papo da hora conosco, nós estamos trazendo aqui a professora Cláudia Maria Vasconcelos Novaes de Souza. A professora é mestra do curso de licenciatura em pedagogia da FAI, lá de Santa Rita do Sapucaí, nas áreas de educação infantil, políticas públicas da educação, em especial da educação infantil, didática, literatura, arte e educação, como também alfabetização. Ela também é pós-graduada em gestão escolar. Coordena o programa de bolsas da docência lá da CAPES, da FAI, é assessora pedagógica a docentes, a instituições e é especializada em educação infantil, alfabetização, coordenação pedagógica, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Estamos aqui com uma especialista que vai nos ajudar a entender melhor se o papai que vai lá na escola sabe exatamente aquilo que ele deve pedir para a escola ou se já a escola já tem tudo aquilo que o papai e a mamãe deseja para a sua criança. E que idade a gente vai começar a pensar na melhor escola ou na melhor idade para as nossas crianças. E para fechar essa nossa trupe, como sempre, nossa amiga, cantora Cacau Vitoriano, que abrirá mais uma vez o nosso programa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Obrigada, Cacau, obrigada, professora Cláudia, obrigada pela presença, obrigada a vocês. É um imenso prazer aqui tê-las aqui comigo, né? Para a gente pensar um pouco agora sobre a questão da escola infantil, que eu acredito, eu como mãe, acredito que seja uma das primeiras preocupações que a gente tem quando a criança, claro, nasce, começa a crescer ali do ladinho da gente e a gente começa a pensar em que escola a gente coloca. Mas como escolher a escola? Escolho pelo tamanho, pela quantidade de professores, pela quantidade de alunos que a escola tem. E aí, as escolas têm alguma
por lei, algumas obrigações para as crianças. Tudo isso a professora Cláudia aqui vai nos esclarecer. E a primeira questão que eu faço para a professora, é a seguinte, uma explicação bem básica para quem nos vê. Me parece que há um pouco de confusão no conceito de educação infantil, que deve ser dividida em creche e pré-escola. A senhora me corrija se eu estiver errada. E ambas configuram-se em instituição que deve ser tratada como educativas. Muito bem. A senhora pode nos informar que diferença existe nessa questão entre creche e pré-escola? Que isso, pelo que eu entendo, engloba o que é uma escola infantil. Olá, é muito bom estar aqui com vocês. Falar de educação infantil é para mim um grande prazer, né? E espero poder contribuir com esclarecimentos entre o que se faz hoje, o que se está em termos de legislação, que se coloca em termos de currículo nacional para a educação infantil e até mesmo rever algumas crenças, alguns valores que hoje ainda encontramos dentro das escolas, né? Principalmente das crianças pequenas, como hoje nós chamamos as escolas das crianças pequenas, né? Bom, desde o ato constitucional do artigo 205, né, eles falam que a educação é direito de todos. Foi a partir exatamente daí que foi a primeira vez no Brasil que se falou em educação oficial para crianças pequenas, né? Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente dizendo exatamente o que poderia e o que não poderia e fixou exatamente com a LDB 9394/96 do ano de 1996, falando que a primeira etapa da educação básica nacional é a educação infantil, primeira etapa da educação básica, o alicerce. E aí essa educação infantil, ela se dividiria em 2 níveis, creches e pré-escolas. Bom, assim vamos pensar que a criança, no primeiro dia de vida, vamos dizer, no ventre materno, a mamãe já pode preparar uma escola para ela. Seja ela uma mamãe que tenha condições financeiras ou que não tenha condições financeiras, ela tem direito a uma escola pública, tá? Então ela já pode ir procurar o serviço público de educação e pensar no caso municipal, que a responsabilidade é municipal, e buscar uma escola, uma creche, né, para o seu neném que vai nascer. Então vamos pensar, de 0 a 3 anos, creche, e de 4 e 5, pré-escola. Tá? Isso desde 96 está vigorando essa distribuição, esse agrupamento de crianças. Mas vale lembrar que a partir de 2014, né, com o segundo Plano Nacional de Educação, a pré-escola se tornou obrigatória. Então, com 4 anos, hoje a criança tem de estar dentro da escola. Tá? Então perdão, aí atrapalhar um pouquinho, 4 anos é a idade obrigatória. Então, tem 4 anos, já tem que estar na escola. Tem que estar na escola. E vale lembrar que de 0 a 3 anos, a mamãe trabalhando fora ou não trabalhando fora, é direito da criança estar na escola. Agora, com relação à ideia de que creche é uma instituição eminentemente educativa, vale ressaltar que ainda há uma confusão, principalmente nas redes públicas de educação, é que período de férias, a creche é obrigada a trabalhar? Não, ela é uma instituição eminentemente educativa. Então, existem pareceres jurídicos federais do Conselho Nacional de Educação que é direito da criança ter férias, é direito dos funcionários terem férias. Interessante, né? Isso, hein, professora? E aí, a partir daí, mas eu não tenho com quem deixar dentro de casa, a criança não pode ficar, e realmente não pode, pelo Estatuto da Criança é considerado abandono. Então, o que fazer? Aí entra a assistência social, a organizar junto com a prefeitura um local, atividades, pode ser até mesmo na escola, mas com outros profissionais, para que fique com a criança. Mas é direito da criança ter períodos de férias em janeiro, julho, né? Isso está previsto no parecer 17 de 2012, tá? Do Conselho Nacional de Educação, e a partir daí as prefeituras se organizarem. Tá? Muito, eu não sabia disso. Muito interessante.
Tá vendo? A gente que está aqui fazendo programa, muita coisa a gente aprende, né? Eu fico imaginando quem pode nos assistir e aí tirar essas dúvidas, né? Porque são importantes a gente... Eu realmente, quando precisei, não sabia o que eu tinha que procurar, mas a gente já vai chegar nessa questão. E aqui a questão é a próxima. Se a senhora quiser falar alguma coisa, fique à vontade. E no caso da matrícula, né? Mas qual que é a data? Cada hora um fala uma data, é junho, é julho, é em março. Como é que fica isso? Até para os bebês, né? Fica engraçado isso, falar, o bebê acabou de nascer, mas tem data? Tem data, né? A criança tem que completar a idade hoje, foi a partir agora, a nova resolução saiu agora, de 2 de 2018, recente. Olha, oficializou para todo o território nacional até 31 de março, para todos os entes federativos e todos os estados federativos, sem nenhuma discussão mais. Inclusive para o berçário? Para o berçário. Oxa, então, mamãe, ainda estamos em tempo de quem precisar fazer as matrículas, sim, tá certo? Sim. Ah, muito bom, muito legal, não sabia disso não, mais uma. Bom, vamos a uma questão, professora, que eu considero talvez uma questão bem delicada. E aí eu queria que a senhora também me corrigisse. Às vezes eu tenho a impressão de que há duas maneiras de ver uma escola infantil. É o olhar do pai, que é aquele que quer buscar uma escola, mas não sabe exatamente o que buscar na escola. E o olhar da Base Nacional Comum Curricular, que estabelece os direitos que a escola tem que ter. E aí eu entendo que qualquer escola que se coloque como uma escola de educação infantil deve ter que cumprir essas normas. Muito bem. Eu queria perguntar, esses direitos, para quem nos assiste, que direitos são esses que já estão previstos, né, nestas normas e que toda a escola infantil deve dar à criança matriculada? Olha, Leila, você me falou uma coisa muito importante que você ressaltou, direito de todas as crianças, tá? E deveres nosso, da sociedade, da família, dos serviços educacionais de oferecer. Como eu falei na primeira questão, né? É um ato constitucional, é um direito garantido por lei, tá? Então, é a primeira vez que a criança é tida, a partir da Constituição de 88, como um ser social dotada de direitos, tá? Civilmente dotada de direitos. Então, a partir agora está vigorando, saiu agora, né, 2020, com a Base Nacional Comum Curricular, né, oficializou o que foi dito na resolução de 2009, né, que a criança tem que aprender por meio de interações e brincadeiras. Essa é a metodologia da educação infantil, seja pública ou particular. Eles não querem crianças dentro de sala de aula, sentadas em mesinhas, cadeirinhas, fazendo atividades em folhinhas. Tá? Não que isso não vá acontecer, mas isso é resultado de um processo de experiências, de brincadeira. A criança aprende pela brincadeira. O brincar é a linguagem da criança, né? Isso o estudo retrata isso. E a BNCC vem com que é a Base Nacional Comum Curricular, né, que está agora em vigor obrigatoriamente a partir desse ano de 2020, ela tem que acontecer dentro das escolas de educação infantil, creche, pré-escola, né? Pública, particular, no Iapoc, é o Chuí do Brasil, né? E aí, interações e brincadeiras que deve garantir na criança o conviver com o adulto, conviver com as crianças da mesma faixa etária, conviver com crianças de diferentes faixas etárias, de brincar, como eu falei. Por exemplo, ela vai brincar de amarelinha, ali ela vai aprender. Ela vai brincar de fazer comidinha, ali ela vai aprender, né? O professor vai colocar o conteúdo nesse brincar e ali estimulá-lo o máximo possível, né? Ela vai participar de diferentes experiências, por exemplo, de jardinagem. Ali na experiência de jardinagem, ela vai conhecer plantas, ela vai conhecer animais, os diferentes habitats, ela vai aprender o que ela deve fazer com a plantinha, o que ela não deve fazer. Cláudio, mas 2 anos? 2 anos, por que não 2 anos? Dentro do nível dela, ela já vai aprender, né? Ela vai aprender a explorar esse universo cultural que existe, por exemplo, né? A música, Cacau, né?
Ali ela vai aprender que existem diferentes gêneros musicais e que pode ser que um ela goste mais, aprecie mais e outros não, que tem um modo diferente de dançar e outro não, né? E que existem compositores brasileiros específicos desse gênero musical. Ah, mas conhecer é uma coisa, agora decorar, memorizar, nada disso, é uma vivência, é uma exploração, né? Expressar. É uma coisa assim que eu venho falando muito na formação das professoras, a importância do expressar da criança. Ali ela diz muito sobre a aprendizagem dela, desde o início até o final. Ali quantas conexões neurais a criança estaria explorando no momento em que ela explora, verbaliza e registra e documenta. Aí entram as folhinhas, né? As folhinhas viriam para documentar, para contar exatamente como foram as aprendizagens. E aí, ali naquele rabisco de um bebê de 1 ano, de 2 anos, né? Quanta coisa ela vai dizer ali naquele rabisco, quanto significado tem. E conhecesse ali nesse todo esse processo, né? Quem sou eu? O que eu consigo fazer, o que eu não consigo, quem é o outro, quais são as diferenças, né? Qual que é a diferença do cachorro comigo? Né? A criança fala, tia, cachorro tem orelha, eu também tenho orelha. Mas em que é igual? O que é diferente? Né? O cachorro come com a boca. Não, a gente come com a mãozinha. E a gente usa instrumentos. Né? E aí a hora da refeição, como utilizar esses instrumentos, como mastigar esses alimentos. Aí ela vai se autoconhecer. Né? A importância desses alimentos, a reeducação alimentar ou educação alimentar. Né? Então, é todo um processo que vai ser ação, um processo ativo, do mundinho da criança, no nível, considerando os níveis de cada criança. E aí a importância dessa formação docente, né, de toda a proposta curricular, está girando em torno disso. Bom, eu acho que uma aula e tanto, né? E eu aqui, pelo que entendi, são 6 direitos. 6 direitos. Da criança, que a senhora aqui falou de forma clara para nós: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E né? toda a prática docente tem que estar girando em cima desse trabalho. Desses 6 direitos. Desses 6 direitos. E antes de passar para... eu fiquei assim impressionada. Antes de passar, eu queria... Hoje, a criança, eu posso falar isso, porque sou de uma outra geração e tive momentos, em função da onde eu morava e do tempo que eu vivi, que tinha muitas brincadeiras na rua. Eu acho que, e eu queria só, para a gente fechar essa ideia que a senhora falou aí, hoje, quanto as crianças estão menos na rua brincando, como antigamente, e será, professora, uma pergunta minha, que todas essas ponderações que a senhora nos colocou, será que é um pouco também para minimizar essa falta que a criança tem de brincar? Muitas vezes, hoje, por causa do mundo de hoje, sem querer fazer crítica, porque não é essa a intenção, é apenas uma constatação de uma análise de um mundo hoje cada vez mais assim, um pouquinho complicado, digamos assim. Todo esse estudo, tudo que eu acabei de falar aqui, ele vem de estudos falando de como trabalhar a criança e como a criança se desenvolve. Inclusive, dentro da neurociência, vem colocando isso. Né? Mas o que a gente vem vivenciando é que os pais estão cada vez mais ausentes no lar por uma questão financeira, inclusive. Tem que trabalhar, tem que sustentar a família de alguma forma, né? E as crianças acabam ou ficando o período todo dentro da escola, ou ficando com babás, ou ficando com cuidadoras, ou ficando em casas com os irmãos mais velhos. Aí, e fica difícil. Antigamente a gente brincava na rua, hoje não se brinca tanto na rua por uma questão até de violência, que é hoje segurança, exato. Segurança e tudo mais. Eu não posso dizer que a escola esteja tentando amenizar essa situação. Não exatamente com esse fim, mas acaba acontecendo isso, amenizando, né? Mas é porque a escola agora ela tem que trabalhar a criança como ser criança. Os pais têm que prevalecer isso dentro de
casa também, papai, mamãe, criança é criança. Ela não é um mini adulto, como sempre se crê, né? A criança, ela está aprendendo conceitos, ela está aprendendo como agir diante das regras. E aí a importância do brincar, porque o brincar vai ensinar quais são as regras, como conviver com o outro, como se organizar-se, né? Diante das situações, preparar o comportamento diante das situações. Então, os pais teriam que estar brincando, não em tablet, né? Não em TV, né? Mas resgatar aquelas brincadeiras da nossa infância para dentro de casa, dentro do possível, né? A gente não fala de quantidade, a gente fala da qualidade. Da qualidade, né? entendi. E a mesma coisa dentro das escolas. Entendi. Bom, então não é bem uma minimizar essas ausências, é mais, então, pelo que eu entendi, é ver a criança como criança. Desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento infantil mesmo. Mesmo. Professora, a senhora falou de todos esses direitos. Agora aquela perguntinha, pela sua experiência. A gente vai lá procurar uma escola, mas a gente às vezes nem sabe o que procurar. Então a gente vai lá procurar por uma série de questões, por uma série de desejos, né? A busca, pela sua experiência, a busca de uma escola pelos pais, pelo papai, pela mamãe, é essa que está nesses 6 direitos da criança? Ou elas estão inseridas nisso? Ou seja, o desejo do papai e da mamãe se coaduna, se aproxima do desejo das normas? Leila, olha, essa é uma situação até difícil de tratar, mas é uma realidade, né? O imaginário das famílias ainda está para aquela visão de escola anterior à Constituição de 88, e é triste falar que em muitas escolas ainda há esse imaginário que a creche é uma visão, ela tem que assumir uma visão de cuidar da criança enquanto o papai e a mamãe estão fora. Então se procura uma escola onde seja muito limpinha, não que não deva ser, tem que ser, né? Onde a criança durma, onde a criança ela se alimente bem, tudo bem. Mas hoje a creche ela é muito mais do que isso. Tá? Hoje eu falo muito com as minhas alunas, eu educo quando eu cuido, e quando eu cuido eu educo. Então o que seria o educar? Promover o desenvolvimento da criança, promover os 6 direitos da criança. E quando eu promovo o desenvolvimento da criança em todas as suas potencialidades, afetiva, social, cognitiva, linguística, ética, estética, sociocultural, eu estou promovendo o desenvolvimento da criança, como eu citei ali na brincadeira, né? Agora, se eu promovo esse desenvolvimento da criança, eu estou cuidando, eu estou zelando. Se na hora da alimentação eu procuro cuidar para que a criança se alimente bem, mas que ela aprenda os sabores, que ela aprenda a se alimentar, mastigar bem os alimentos, a textura dos alimentos, os tipos dos alimentos, como se portar a uma mesa, como utilizar os instrumentos, como conversar, né? Como que eu tenho que conversar, o que eu faço com os resíduos dos meus alimentos, para onde eles vão, né? Eu estou cuidando e ao mesmo tempo estou educando, e isso tem que ser planejado. Não pode ser simplesmente chegar lá e colocar a comida na boca da criança e achar que está tudo certo, porque não está tudo certo. Pôr a criança para dormir, poxa vida, a criança está querendo brincar, tem que dormir. Não, se a criança tem que brincar, ela quer brincar, não é a hora do sono dela. Ah, mas se ela não dormir, ela vai chegar em casa, vai dormir, não deixa o papai e a mamãe dormir. Então vamos organizar essa rotina junto com a mamãe e com o papai. Para quê? Hora do sono é hora de descanso, não é hora para seguir uma rotina fixa, é de descansar. E pode ser que ela descanse na frente de um filminho, pode ser que ela descanse com uma história, pode ser que ela descanse com uma música, não necessariamente dormir. Tá? Então, são polêmicas ainda que ainda não estão bem compreendidas dentro do que seja escola para a criança pequena, principalmente de 0 a 3 anos. Mas isso eu acho que é um processo, né? É um processo, é um processo de conscientização. De conscientização. Professora, para a gente terminar o nosso bloco, eu queria que a senhora, esse é um assunto muito interessante, eu acho que é importante a gente deixar bem claro para quem nos vê, para quem nos assiste, o papai e a mamãe, pensando nessa integralidade
do desenvolvimento infantil, aí desde criança, desde o berçário até ir pré-escola. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, de forma geral, como é ou como deve ser o currículo. É interessante a gente falar em currículo, né? Porque a gente fala em currículo só para idade adulta, o currículo do ensino médio, da faculdade, e isso também já tem na pré-escola, né? Como é o currículo desse período? Leila, a coisa mais interessante é que hoje nós temos currículo para bebê, de um dia de vida. Né? Se está determinado o currículo para o bebê. Né? O bebê, ele tem que ser desenvolvido em vários eixos, né, de trabalho. Né? O primeiro é o que a gente chama o eu, o outro e o nós, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Ela se conhecer, conhecer o outro e nos conhecer em sociedade. Né? Então vamos pensar no bebê, até isso de um dia de vida até 5 anos. Né? Corpo, gestos e movimentos. Como que funciona o meu corpo? O que eu consigo fazer com esse meu corpo? Né? Que tipo de movimentos? Então aí a importância do brincar, né? Ela vai se conhecer, conhecer o coleguinha e viver em sociedade. E vai conhecer como funciona o seu corpinho. Né? Também ela vai aprender nesse brincar ou em diferentes experiências, traços. Então aí vem a arte, artes plásticas, né? Arquitetura, e vem tudo aí. Cores, sons, né? Aí entram as músicas, os elementos da música, né? Tudo envolvendo aí. E as formas, a escultura entra de cheio aqui, né? A arte... Os trabalhos manuais, cerâmicas. Vamos para a horta, vamos mexer com terra, né? E ali mexer com argila, beber na terra, beber na argila, né? Com argila. Escuta, fala, pensamento, imaginação. Esse é um outro campo de trabalho que a criança ouvir, conversar em diferentes ambientes, aprender a falar, narrar. Ela vai aprender a contar histórias, a cantar, ela vai aprender a ler e a escrever especificamente, a entrar nesse mundo, mas não que ela tenha que saber codificar e decodificar, ler textos sozinhas. Ela é leitora ouvinte, né? Ela é produtora de texto oral. O bebê, uma criança de 2 anos pode produzir um texto oralmente e o professor sendo escriba, né? Ela pode recontar essa história e o professor escrever para ela. E ela é escritora, pensa bem, né? Trabalhar espaços, tempos, né? Quantidades, relações. Eu fiz uma brincadeira, né, com uma creche uma vez, da física no parque. Conceitos de física sendo explorado no parque. Agora imagina, crianças de 3, 4 anos explorando a física, conceitos da física, velocidade, força, equilíbrio no parque. Isso faz parte do nosso trabalho. E aí a importância da formação docente, né, para que isso aconteça de fato. E aí os cursos de licenciatura, né, em pedagogia, evidenciando isso na formação docente inicial e nas escolas públicas, né, e particulares, os professores que já estão na ativa, a formação continuada para isso. Então, mais uma aula. Então, papai e mamãe, o que a criança, ou o que a escola e o que a gente tem que esperar de uma escola, toda essa relação, eu, o outro, nós juntos, a relação com os corpos, com os gestos, com os traços, o sentar, o escrever, o definir cores, formas, música, mexer, escultura, espaço, quantidade, ou seja, tudo isso que a professora falou e que nos deu mais essa aula é o que devemos buscar numa escola infantil. Perfeito, professora? Só um último detalhe, olha, já papai e mamãe que está procurando escola, que está conversando com as diretoras, vale lembrar que não é a quantidade de folhinha que determina a qualidade do registro, né, da qualidade da educação infantil. Que o papai fica preocupado, né, em vencer a apostila, vamos caso dos sistemas apostilados, né, ou preocupados se está vindo um bloco cheio de folhinhas. Não se preocupem com isso. Folhinha é resultado de um processo de observação da criança, né? Se preocupem em saber se as crianças estão vivendo a experiência, se ela está chegando feliz em casa, se ela está contando essas experiências para vocês, se ela está realmente naquela brincadeira. Perguntem para ela, o que você aprendeu hoje? Ela vai te contar.
ela vai te contar inúmeras descobertas. Agora, se a criança não está contando descobertas, desconfie, né? Alguma coisa ali está errada. Mensagem dada. Aguardamos vocês daqui a pouquinho. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece enfim acordei. Pra renovar meu ser, faltava mesmo chegar você, assim sem avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais, você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal. Pensei que bom, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz tão brilhante, estrela em forma de gente, invasor do planeta amor. Você me conquistou. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. Me olha, me toca, me faz sentir que é hora agora da gente ir. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. Meu nome é Vitória, tenho 14 anos e estudo na Escola Estadual Vinícius Meyer. Ingressei na Escola do Legislativo por meio do projeto da Câmara Mirim em 2015. Além de poder ter contato com alunos de todas as outras escolas do meu município, aprendi a importância de ser uma cidadã e participar da política. Aprendi a ser mais crítica e entender os pensamentos contrários ao meu, que é fundamental para a nossa democracia. Em 2019, estou de volta para as atividades que estão fazendo a diferença na minha vida. E fazendo a diferença na minha vida, faço a diferença na sociedade.
Venha você também conhecer os projetos da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. A agenda de atividades está no portal da Câmara de Pouso Alegre, www.cmpa.mg.gov.br ou ligue 3449-6508. Espero por você aqui. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Rodrigo Modesto, do PTB. Vice-presidente da Câmara, vereador Rafael Abolafio, do PV. Secretário da Câmara, vereador Dionísio Pereira, do PR. Segundo vice-presidente da Câmara, vereador Dito Barbosa, do PSDB. Segundo secretário da Câmara, vereador Adriano da Farmácia, do PR. E os vereadores: André Prado, do PV, Arlindo da Mota Paz, do PSDB, Bruno Dias, do PR, Campanha do PROS, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do Cidadania, Odair Quincote, do Cidadania, Oliveira Altair, do MDB, Professora Mariléa Franco, do PSDB, Wilson Tadeu Lopes, do PV. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Quanto mais esmolas você dá, mais miséria você financia. Dê uma nova chance. Não dê esmolas. Encaminhe o pedinte aos órgãos de proteção social 35 3423 4214 ou, em caso de crianças e adolescentes, para o Conselho Tutelar. Dar esmola não ajuda ninguém. É a voz do povo de um país. Salve o samba, queremos samba. Esta é a melodia de um Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei. Sou natural dali do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva a alegria para milhões de corações brasileiros. De corações brasileiros. De corações Vamos lá, professora, vamos lá.
de novo, me corrija aqui se eu estiver errada, depois de tantas aulas aqui, a escola vai lidar com a infância de cada criança e com crianças diferentes, de necessidades diferentes. Sim. Esses projetos curriculares que a senhora nos trouxe, eles devem abarcar todas essas diferenças, porque cada criança é uma. E isso me parece uma questão muito complexa. E eu queria que a senhora falasse para a gente sobre isso. Bom, Leila, a questão de trabalhar com as necessidades educativas, né, nas diferenças, ainda é um problema para crianças que não têm nenhum problema clínico, neurológico, físico, vamos dizer assim, e principalmente para essas crianças que já trazem algum laudo, indicando que há algum problema, alguma disfunção, algum transtorno ou alguma deficiência física, né? Eu volto a falar naquele assunto que é base de todo o trabalho curricular, a relação cuidar e educar, em situações de experiências e brincadeiras. Independente da criança ter ou não algum problema, as necessidades dela têm que estar sendo acudidas, né? Se eu estou querendo o desenvolvimento desta criança. Então, é esse o sentido de educação inclusiva, permitir que todas as crianças tenham condições de desenvolvimento pessoal, social e escolar, né? E aí, a gente não pode, que fala só da educação inclusiva, pensando das crianças que que tenham alguma necessidade especial. Não, são todas as crianças, né? Mas falando dessa necessidade especial que hoje, né, o TEA, ou a criança com síndrome de Down, ou a criança que tem uma deficiência visual, ou de processamento visual, ou de processamento auditivo, uma criança que tenha alguma deficiência neurológica, né, ou deficiência física mesmo. O grande problema que eu vejo, ao meu ver, né, primeiro, é a relação de adulto-crianças dentro de uma sala, tá? É difícil para um professor, e eu sei que é difícil, porque eu também sou professora, atender as necessidades de aprendizagem e desenvolvimento numa sala com 26 crianças. Imagina você com 26 crianças de 3 anos numa sala. É difícil, não é fácil não. Aí a necessidade do professor assistente, né? E a lei vem resguardando que em casos de haver dentro da sala de aula alguma criança com necessidade especial laudada, né, com laudo, essa criança ter um educador específico para ela. A lei a garante nisso, tá? Então, a escola sabe disso, toda escola sabe disso, isso está dentro da legislação da educação inclusiva do Brasil. É permitido a essa criança um professor que também vai trabalhar junto ao professor regente, deixando com que ela faça, permitindo que ela se desenvolva, né, a partir das necessidades dela. Outra coisa que eu vejo também, aí essa relação entre o professor assistente e o professor regente, é exatamente saber como trabalhar com essas crianças, né? Aí vem uma questão de avaliação, de acompanhamento multidisciplinar, porque o professor sozinho ele não consegue realizar um trabalho. O professor de sala de aula ele tem que cuidar da parte pedagógica, mas há necessidades em que o professor ele não tem todo esse conhecimento, vamos dizer assim, para atender à especificidade daquela criança, e nem teria por que ele ter, né? Aí o neuropsicopedagogo, ou o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, está trabalhando junto com o educador, passando as diretrizes para ele. Junto e principalmente com o apoio da equipe técnica, da coordenação pedagógica e da direção. E aí a importância do trabalho multidisciplinar dentro da escola. A escola abrir as portas para o trabalho multidisciplinar. A família ser parceira nisso, né? Porque muitas vezes a gente percebe que os pais têm um pouquinho de dificuldade, papai e mamãe não percebeu que há alguma coisa estranha com o seu filho, que não tá fora do padrão, tá diferente do que você observa no filho, do seu amigo, né? Da sua amiga, do seu vizinho.
Vão lá na escola, converse com o pedagogo, com o diretor, com o professor. Eles vão te ajudar a fazer esse encaminhamento para as instituições que poderão dar apoio. A assistência social está para isso, o conselho tutelar, ele vem para apoiar isso, né, a garantir esses direitos, né, de saúde, porque isso é saúde, né, para a criança. Isso está previsto na Constituição, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e está previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Então, é um direito do papai e da mamãe buscar ajuda, buscar socorro. E por último, o que eu falo, que é uma questão de políticas públicas, isso tem a ver com as políticas públicas da educação, né? E para a educação para as necessidades especiais, que são os recursos necessários dentro da escola para que essa educação, né, para atendimento às necessidades especiais. Então vamos pensar numa criança de baixa visão, ela precisa de livros específicos, precisa de um caderno, ela precisa de todo um recurso, um aparato específico para isso, né? A criança que tem uma deficiência motora, ela precisa a questão da lei da acessibilidade, inclusive, né, que é nacional, banheiro específico, sala de aula com espaço, movimentação específica. Então, são vários fatores que vêm, não é só professor. Entendi, perfeito. Tá? Eu acho que ficou hiper claro essa necessidade de uma multidisciplinaridade. Sim. Com os profissionais e com a família e com a escola. Lembrando que cabe ao professor a parte pedagógica de uma situação que ele vai receber como orientações, como trabalhar perfeito. Com essas crianças. Falando dessa questão do professor, a gente sabe que há métodos que definem o ritmo de aprendizado, inclusive a partir da vivência, que a senhora mesmo colocou, das brincadeiras, e me parece que o professor acaba sendo um grande observador que conduz o processo do aprendizado. A minha pergunta para a senhora é a seguinte: dentro aí da sua experiência toda, o que determina o aprendizado? As brincadeiras, ou seja, ela mesma se vivenciando a brincadeira, ou a habilidade do professor? Eu percebo que novamente falo de vários fatores, né? O primeiro fator seria qual é a necessidade de aprendizagem da criança. Então, o planejamento, ou vamos dizer, a proposta curricular da instituição, vamos pensar enquanto sistema, né? Ele tem que estar garantindo que todo o planejamento docente vai estar atendendo ao que a criança tem de condições de desenvolver. Então, o professor ele tem que conhecer as necessidades de aprendizagem. É o que a gente chama, né, de conhecimento prévio. A criança tem que ter conhecimento prévio para aprender o novo. Então, o professor ele tem que estar muito atento a isso, né? Um outro fator é o professor ter condições, ou vamos dizer, ter formação suficiente, planejar em relação a isso, né, de fazer as estimulações necessárias para a criança aprender. Não adianta eu colocar brincadeiras, não adianta eu colocar experiências dentro da sala de aula, trazer uma sala extremamente tecnológica ou um ambiente extremamente rico de recursos, se o professor não faz as intervenções corretas durante a exploração da criança. Tá? Então, eu falo que a formação docente, ela é preponderante. E aí, quando eu falo em formação docente, eu não quero colocar o peso somente no ombro do professor, porque não é. Isso inclui direção, coordenação pedagógica, que vai dar o aparato para o professor trabalhar, né? Porque o professor sozinho também não consegue fazer muito. Então, é toda uma estrutura, né, que está em volta. As cantineiras, por exemplo, a criança vai trabalhar na cozinha, né, na hora de uma experimentação culinária, a cozinha é o laboratório, a cozinha é o ambiente. A cozinheira tem que estar junto e sabendo como que tem que fazer para apoiar o professor ali, né? A criança vai se alimentar, a cozinheira, junto com o professor, junto com a pedagoga, criar um ambiente de aprendizagem ali na hora da refeição. Outra questão que eu falo muito importante é a questão da família, né? A família tem que conhecer a proposta pedagógica da instituição. A família tem que ser parceira da escola e a escola tem que ser parceira da família.
A responsabilidade primeira na formação da criança é a família. Papai e mamãe, a primeira responsabilidade é sua. Tá? Quem que tem que formar a criança, promover o desenvolvimento da criança, são vocês. A escola vem complementar essa formação que vocês dão em casa. Então, não adianta vocês matricularem uma criança na escola e chegar lá e falar assim, eu não concordo. Ou, não era assim que eu aprendi. Né? Então, papai e mamãe têm que confiar na escola. Então, na hora da matrícula, é importante que vocês peçam ao diretor ou à diretora, à coordenadora pedagógica, nas primeiras reuniões ou no ato da matrícula, como que funciona o processo pedagógico da escola. Como é que o seu filho vai aprender ali? Por quê? Porque durante o processo, se a criança percebe que você não está gostando da escola, que você não concorda, essa criança não vai acreditar no professor e aí o estrago vai ser feito. Né? Então são vários fatores que intervêm. E o outro que é o espaço físico, recursos materiais, né? Que tem que estar dando condições para que o professor possa trabalhar. Né? Essa você guarda que a gente já vai entrar, porque tô percebendo que essa questão do espaço é fundamental. Pela questão que você falou lá dos 6 direitos, já vi que espaço é fundamental. Sim. E a gente vai chegar lá. Pois não? E aí eu percebo também um último aspecto que eu vejo que os papais têm que ficar atentos, né? E aí eu vou chamar a atenção para os órgãos públicos, né? Das políticas públicas no município da educação infantil, né? Por conta de quê? A educação infantil, a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental são de responsabilidade eminentemente do município. Tá? Tem toda uma estrutura governamental, federal, estadual, para apoiar o município, mas a primeira responsabilidade é do município. Então, ficar atento em como que isso está acontecendo também dentro das escolas públicas e particulares. Não é só pública, não. Entendi. Uma pergunta bem assim objetiva, professora. A senhora falou muito na questão de sala de aula, de quantidade de gente. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, porque isso eu também não sei e acredito que algumas pessoas aí que nos veem também não sabem. Qual é, ou se há, um limite máximo de crianças em sala de aula na educação infantil? Eu queria perguntar, no berçário e na pré-escola, há um limite? Qual o limite é esse? Leila, isso é um problema histórico, vamos dizer assim, né? Os pais, as famílias estão descobrindo agora o que a legislação vem falando desde 98, né? 88, perdão, desde 88, que é direito da criança estar na escola, como é direito de um idoso estar dentro da escola. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família em parceria com a sociedade. Esse é o artigo 205 da Constituição. Então, vamos dizer assim, agora está havendo um boom, né? As crianças estão indo para a escola, tá? E vamos dizer assim que foi a partir praticamente de 2000 que os pais começaram a perceber que a criança pode ir para a escola desde o primeiro dia de vida, né? Então, somente em 2012, com o parecer 17, é que formulou de acordo com o Plano Nacional de Qualidade da Educação Infantil de 2007, 2006, 2007, dizendo a quantidade máxima de criança por adulto. Então, delimitado não é por sala. É lógico, tem a ver a ambientação, né? Se o espaço comporta, mas é por adulto. Então, seria assim, no artigo 7º, eu vou ler aqui, que o número de crianças em cada agrupamento deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias, considerando-se as características de espaço físico e de desenvolvimento das crianças. Tá? Então, o número tem a ver todo esse processo, família, espaço, desenvolvimento da criança. Então, se fala em número de educadores por criança. Então, vamos pensar nas crianças de berçário, de 6 a 8 crianças por professor. Então, de 6 a 8 bebês por professor. Se eu tiver 2 professores, eu posso ter até 16 crianças, tá? No caso de crianças de 2 a 3 anos de idade, seriam de 15 crianças por professor.
tá bom? E crianças de 4 e 5 anos, 20 crianças por professor. Eu falo claro, professor. Eu não estou falando de assistente. Entendi. Tá? Eu estou falando de professor, é aquele que vai garantir o desenvolvimento. Eu estou falando o que está na legislação, que é o artigo 7º do parecer 17 de 2002. Entendi, Tá? perfeito. E, professora, já quase fechando o nosso papo, a pergunta que eu acho imprescindível, né? E que eu tenho quase certeza que todo papai e mamãe pensa nisso para procurar uma escola, que é o espaço. Espaço, ambiente, como é a escola, o ambiente da escola, a rotina da escola, que a senhora já nos falou. Eu queria que a senhora orientasse os pais que nos assistem com relação a espaço, ambiente e rotina de uma escola infantil. Eu vou falar primeiro do espaço, porque a rotina vai em função do espaço. Sim. Tá? E do ambiente, obviamente, né? O que diferencia muito é o berçário do maternal e pré-escola, tá? O berçário, ele exige uma estrutura física específica para as necessidades desses bebês, que são diferentes de uma criança que já tem mais autonomia, vamos pensar ali de movimentação, tá? De autocuidado, que seria de 2 anos para frente, tá bom? Então, o berçário de 0 a 2 anos, a gente pensa na sala de repouso, né? Porque quanto menor a criança, mais tempo de sono, mais vezes ela repousa durante o dia, né? Com berços ou colchonetes, uma sala arejada, iluminada, alegre, com tons claros, sem muito brinquedo, uma coisa mais tranquila, que inclusive a legislação pede para que coloque um espaçozinho para amamentação das mães, né? Porque a mãe pode estar ainda em licença, maternidade, mas pode levar a criança para a escola, como eu falei, é direito da mãe, né? Tem que ter um outro espaço, que às vezes a gente vê muito o fraldário junto com esse ambiente do berçário, da sala de repouso, mas o ideal seria fora. Onde a criança é feita a higiene da criança, né? Ali tem a banheira embancada, tem os armários, local para colocar as fraldas, né? Colocar as roupinhas das crianças e tudo mais. Tem também o lactário, que não é a cozinha da escola, é uma espécie de cozinha, né? Próprio para bebês, onde tudo tem que ser feito separado, né? As papas, as mamadeiras, lavar, esterilização dos bicos, das mamadeiras, dos utensílios, né? E quanto menor a criança, e isso a vigilância sanitária, inclusive, ela tem que estar muito atenta em relação a isso dentro das escolas, né? Eu solicito das vigilâncias sanitárias essa questão, né? Porque às vezes a forma como é guardada uma mamadeira, as infecções surgem ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E o último ambiente para bebê, que seria o solário, ali que a criança faz as inúmeras experiências, tá? Tem que ter brinquedo, tem que ter terra, tem que ter água, a criança gosta muito de água, tem que ter brinquedos, parque de acordo com a faixa etária, né, de 0 a 2 anos, né? Então tudo é muito bem pensado, tá? E aí a rotina fixa para esse berçário implica em... Vamos pensar num bebê que mama, no momento em que ele mama, e logo ele faz o xixi e o cocô, né? Ou seja, depende também toda dessa área externa. Depende dessa área externa, que ela não pode tomar esse sol, né? Porque chama solário, né? Não pode tomar sol em horários quentes, né? Por isso tem que ter um espaço, né, de brincadeira ali, que é a sala multiuso, próprio para bebê, para ela brincar, para ela ter o trabalho de psicomotricidade, tudo ali, né? Horário das refeições, lembro, né, que o horário da refeição são 6, né, para o bebê, a hora que ele chega, ele mama, às 9, um lanche, né, a mamadeira ou a frutinha, o almoço ao meio-dia, o lanche às 3 e o jantar às 6. Então, isso não pode mudar, não pode, né? Período integral, mesmo a criança que fica de 2 a 6 anos, né?
chega na escola, é um lanche, às 9 outro lanche, isso a Sociedade Brasileira de Nutrologia, de Pediatria fala isso, né? Chega na escola às 7, um lanche, às 9, 9h30, outro lanche, almoço, depois às 15 horas e a saída às 17, outro. Maravilha. Isso tem que acontecer. Né? E nesses intervalos as experiências. Agora, maternal e pré-escola, qual que seria a diferença? Né? Não tem lactário, não tem solário, né? O que vai ter? Salas de atividades, como vocês conhecem, né? Que ali a professora faz os cantinhos para trabalhar linguagem, artes, música, biblioteca, Tem a sala multiuso, né? Que ela pode se tornar cinema, pode se tornar biblioteca, pode se tornar teatro, psicomotricidade, né? Temos também os banheiros, isso é muito importante, tá? Tem que ter banheiro masculino e feminino, aí com as gôndolas, né? Tudo pequenininho, claro, tudo do tamanho da criança, né? Importante que dentro das salas de atividades, as mesas na altura das crianças, tá? O tamanho específico e varia o tamanho de uma criança de 2 anos para uma criança de 5 anos, vale lembrar essa diferença, né? E vamos falar agora das áreas externas, né? Que os pais têm que tomar muito cuidado. Tem que ter ambiente verde, tá? Tem que ter parque, tem que ter tanque de areia, se possível o tanque de água, né? Isso é muito importante, não piscina, tanque de água para ela brincar com água. Tem que ter horta, tem que ter jardinagem. Então isso é tudo muito importante. E aí, aquilo que a escola pode ter de diferencial, sala de recursos tecnológicos, pode ter o espaço para ela fazer a aula de culinária, que pode ser o próprio refeitório. Tem que ter refeitório para a criança. Ela não pode, ela tem que sair do espaço. E aí eu vou dar uma outra dica, papai e mamãe, criança que está ficando muito dentro da sala. Cuidado, tá? É muita folhinha, espaço é para registros, sala de atividade. Quanto mais a criança aprender fora da sala, melhor. Professora, mais uma grande aula da senhora, a gente só pode agradecer. Nosso tempo esgotou, nós estouramos nosso tempo, mas um prazer enorme tê-la aqui com a gente, falar para a gente. Não posso deixar a senhora sair sem uma mensagem para o papai e para a mamãe que nos assiste. Bom, a alegria foi minha e o meu trabalho é muito inspirado por um cientista da educação infantil, que é Loris Malaguzzi, né? Professor italiano da Escola Reggio Emilia da Itália. A maneira como ele trabalha, né? Para ele, não só, é importante não só o que a criança pensa é válido, mas tudo que ela constrói, tudo que ela aprende ou como ela aprende. E eu trago um poema dele que eu gostaria de declamar aqui, pois não? Né? Eu sou amante da literatura e nada como trazer o poema desse grande exemplo de educador. A criança é feita de 100. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir, 100 mundos para inventar, 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100 e 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar. De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir o mundo que já existe e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem. Poxa, muito obrigada, professora. E a minha parte, né? A minha dica de leitura, como sempre, para quem quiser saber mais um pouco, as dicas, na verdade, são da professora Cláudia,
Livro Educação Infantil, Muitos Olhares, da Zilma Tamos de Oliveira, da editora Cortez. Fundamentos da Educação Infantil, Ensinando Crianças em uma Sociedade Diversificada, da editora Penso. E o Cuidado com Bebês e Crianças Pequenas na Creche, um currículo de educação e cuidados baseado em relações qualificadas, também da editora Penso. Bom, é isso. Nosso papo da hora aqui de hoje tratou da importância da escola infantil, da importância de nossas crianças e que escola devemos e podemos decidir naquela hora tão angustiante de toda mamãe e papai que escolhem a primeira escola para o seu filho. Acredito eu que nós fizemos um programa que atenda todas essas nossas angústias e esse sempre será nosso objetivo. Agradeço de coração, professora Cláudia, aí, Cacau e toda a equipe aqui da Câmara que fizeram mais um programa Papo da Hora acontecer. Essa foi a nossa mensagem. Agradeço a presença de todos que fazem esse programa continuar existindo. Agradeço a audiência e a companhia. Um beijo a todos e até o nosso próximo Papo da Hora. Ficamos agora com a voz da nossa amiga Cacau Vitoriana. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba me criei. E do danado do samba nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba me criei. E com danado do samba eu nunca me separei. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole.